Boa noite a todos e a todas, meus amigos. Estamos aqui hoje pela 21ª vez, a 21ª das nossas lives sobre a teoria do fato jurídico. Vamos então hoje continuar nosso estudo da eficácia sobre o conteúdo da relação jurídica. Vocês vão ouvir uma porção de novidades, coisas que eu tive a oportunidade de, nas minhas pesquisas, chegar à conclusão de que existem e que, portanto, que mudam completamente a visão que eu tenho, que eu tinha, mudaram a visão que eu tinha do fato jurídico, ou do fato jurídico não, do direito. Veja, aqui eu estou falando no direito eficácia. Direito consequência de um fato jurídico, não do direito como ciência, né? Vejam bem, esse conceito de direito, ele é muito discutido, mas nós vamos ver devagarinho tudo isso e fazer aquilo que eu considero correção do que se dizia e do que se diz, para ver se nós conseguimos chegar a um ponto em que essa minha exposição consiga convencê-los, né? Porque são novidades muito novas, vamos dizer assim, novidades novas. Mas veja, o direito subjetivo, como em geral se fala, quando você fala em direito e eficácia, vem logo à mente o direito subjetivo. Ele, durante muito tempo, foi a única categoria de direito que se conhecia. Então, só se estudava o direito subjetivo. E muito maltratado. Muito maltratado, por quê? Porque ninguém sabia explicar direito o que era aquilo. Qual era o conteúdo daquilo. Então, passava-se por cima, assim, rapidamente. Você estudava no direito civil, aí aquilo era dado muito ligeiramente. Tem uma história muito engraçada do meu tempo de colégio, no primeiro ano de universidade. Havia um colega nosso que, vindo da Bahia, era um cara louro, mas muito cheio de presepada, e cheio de luxo, cheio de coisinha, e a turma não simpatizava muito com ele. E ele fazia questão de ser chato. Então, uma das figuras mais importantes que nós tínhamos na nossa faculdade, que todo mundo adorava ele, era o professor Guedes de Miranda. Homem brilhante, um orador fabuloso, dominava a história, dominava tudo, era uma cultura espetacular, mas como professor de direito não era lá essas coisas todas. Era o básico, né? Praticamente isso. E esse galego, que eu não me lembro o nome dele, infelizmente, não me lembro, ele dizia assim: eu vou derrubar esse velho fica embromando aqui a gente, porque toda vez o Guedes de Miranda fazia um discurso, a aula dele era um discurso, de 1 hora, e só saía debaixo de palma, tanto que a sala de aula onde ele dava recebeu o nome dele, quando ele faleceu. E o grêmio acadêmico da faculdade, o diretório acadêmico, tem o nome de Guedes de Miranda, em homenagem a essa grande figura da cultura alagoana e da faculdade de Direito. Então, quando chegou um belo dia, esse camarada que estava querendo complicar a vida do professor Guedes, chegou e disse assim: professor, o senhor podia me dar uma definição de direito subjetivo? Aí o Guedes parou, olhou para ele e disse: meu filho, o direito subjetivo é como as válvulas de uma palha de coqueiro balançando ao vento numa noite de luar. Admira-se, ama-se, mas não se define. Para você ver como o negócio era complicado. O professor de introdução não sabia definir direito subjetivo, né? Então, esse sempre foi um tema que me preocupou, porque, na verdade, aquilo que a gente tomava conhecimento era de uma coisa muito vaga, muito ampla, muito abstrata, e que a gente não conseguia
deglutir direitinho para reconhecer o que era um, o que era outro. Então, quando eu fui trabalhar agora na segunda parte do plano da eficácia, foi uma coisa que me preocupou. Eu vou aprofundar isso para deixar isso bem esclarecido. Veja, vamos começar então pela estrutura eficacial de uma relação jurídica. Uma relação jurídica, nós vemos os princípios dela, o princípio da intersubjetividade. Então, ela é formada por dois polos, dois sujeitos de direito. Aliás, essa expressão sujeito de direito eu já critiquei aqui, ela devia ser sujeito jurídico, né? Porque de direito seria um e de dever seria outro. Mas se usa a expressão, normalmente, a expressão sujeito de direito para atender as duas categorias. Então, a relação jurídica, ela é formada por um polo ativo e um polo passivo. Isso é a tradição. Nesse polo ativo, você tem os direitos que se potencializam em pretensão, quando o direito se torna exigível, se potencializa em pretensão, que quando violada, nasce a ação, ou há também a exceção. Isso do lado ativo. E do lado passivo, o dever, que não é exigível, que quando se torna exigível, se potencializa em obrigação. A obrigação é o dever exigível, você tem que cumprir, e que ele pode ser exigido. E caso você não cumpra, você se entra numa situação de acionado. E se o caso é de exceção, você entra na situação de exceptuado. Essa é a estrutura tradicional. Acontece que, a meu ver não, isso é a verdade inquestionável. Eu vou demonstrar a vocês. O direito, ele não é só direito. Ele contém nele, essência dele próprio, deveres. O dever também não é só dever. Contém também, dentro de si, direitos. Então, para mim, não existe somente um sujeito ativo, que seja só ativo, seja só titular de direitos. Nem também que exista só um sujeito passivo, que seja somente titular de deveres. Porque nessa posição ativa há obrigações e há deveres. E nessa posição passiva há direitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma dívida com alguém. Você tem que pagar aquela dívida. Então você tem o dever de pagar. Quando é obrigação, já está exigível. Mas você tem um credor e um devedor. Esse aqui deve pagar e esse deve receber. Então você está vendo que já aqui o credor, ele tem uma situação de dívida. Deve receber. Então ele tem a obrigação, o credor, porque ele é credor, por causa desse direito que ele tem como credor, ele tem o dever de cooperar para que o devedor possa cumprir a obrigação dele regularmente. Se o credor não aceita, por exemplo, a prestação que o obrigado lhe pagou, vai lhe pagar, esse credor passa a estar em mora. Por quê? Porque ele descumpriu um dever que lhe era inerente. E inerente àquele direito. No lado passivo é a mesma coisa. O devedor não só tem o dever de pagar, ele tem o direito de pagar. Se ele vai pagar e o credor não aceita o pagamento,
ele usa a ação que ele tem de consignação e paga consignando. E o credor é obrigado a receber ou deixar para lá se não quiser receber. Essa obrigação que ele tem aqui, esse direito que ele tem aqui, é o direito de pagar. Por isso é que ele pode consignar o quanto da dívida que o credor deixou de receber. Então, há a mora do credor e a mora do devedor. Mora é obrigação não cumprida. Então, vocês estão vendo que em todas as situações, se você analisar os direitos como um todo, você vai encontrar neles sempre esse dever dentro desse direito. E aquele direito dentro daquele dever. Por exemplo, o pai tem dever de orientar, de educar os filhos, aqueles deveres que são próprios do pai. Mas também ele tem o direito de ser tratado pelos filhos com respeito. Muitas vezes, esse direito, ele não está visível. Ele está meio encoberto. Muitas vezes ele está até já especificado pela própria lei. A lei já define quando ele é muito importante. Então, por que esse direito esse dever está dentro desse direito? E esse direito está dentro desse dever, eu dei a eles o nome de deveres íncitos, que estão dentro do direito, e direitos íncitos no dever. Então você vê que o direito, como o dever, ele não é só direito nem só dever. Não é só poder e faculdade, ou só ônus e subordinação e vinculação. Ele tem as duas coisas nele. Então, eu concebi essa figura com a face ativa e a face passiva do direito e do dever. Aquele que tem direito, ele tem também deveres. Então, o direito é a face ativa do direito. E aquele dever é a face passiva daquele direito. O que prevalece, por isso se chama de direito, é a face ativa. A face passiva é secundária. Por isso eu chamo esse direito, que é o direito propriamente, que é como a gente chama de direito, que são os poderes e faculdades, esse direito ele é a face ativa e eu chamo de direito primário ou direito principal. O dever é secundário, porque vem depois dele e depende dele. Porque se aquele direito se acaba, o dever vai embora, também não prevalece. Então ele vive umbilicalmente ligado ao direito. O dever é a mesma coisa. O dever ele tem uma face passiva, predominante, que são as subordinações, as sujeições, onerações, vinculações ao direito, mas tem uma face ativa, que é secundária, que é essa que lhe dá o direito de, por exemplo, pagar, e o direito de exigir do credor um comportamento. A isso aí, a esse direito, esse dever, eu chamei de direitos íncitos e deveres íncitos. Então, na minha visão, o direito e o dever, eles têm duas faces. Uma face ativa, que é a dos poderes e faculdades, e uma face passiva, que é das subordinações. E essas, de um lado e do outro, elas são correspectivas. Aquela face ativa do direito corresponde à face ativa do dever. A face passiva do direito
corresponde à face ativa do dever. Então, o princípio da correspectividade está aí presente e respeitada. Pode haver uma hipótese qualquer, muito difícil de existir, porque muitas são até aquelas que são tão mínimas que a gente não consegue ver e não vê a obrigatoriedade dela, por exemplo. É por direito à honra. Esse direito à honra, qual é o conteúdo dele? É que as pessoas, todas as pessoas, é um direito absoluto, é um direito à personalidade, direito absoluto, respeite a minha honra. Aí você diz qual é o dever que você tem dever de manter uma vida honrada, de eu me honrar. Agora, mas o senhor não se honra, aquele cara não se honra, ele se entrega, ele faz isso, faz aquilo outro, faz todo tipo de patifaria. Ele está violando aquele dever que ele tinha. Somente isso. Tem punição? Pode ter. Pode não ter. Direito à saúde, por exemplo. Todos nós temos direito à saúde. Um dever do Estado. Mas nós temos dever de cuidar da saúde? Temos. Esse dever é íncito no direito à saúde. Então, o Estado, que tem o dever de preservar a nossa saúde, então esse Estado, ele tem o direito de exigir que você se cuide. Por isso, quando dizem assim, eu tomo uma vacina se quiser, isso é relativo. Porque, na verdade, a gente toma se quiser, né? Você pode violar porque não tem punição para isso. Me entenderam esse mecanismo? Isso aí eu nunca ouvi falar por autor nenhum. Nunca. Para mim é a primeira vez. Para mim pode ser até que exista alguém que tenha desenvolvido essa concepção, mas se desenvolveu, eu fui original, porque eu nunca vi ninguém tratar disso. Bom, mas veja bem, o direito, ele tem um conteúdo próprio, que é outra coisa que muito mal se cuida disso. Primeiro, qual é a base do direito? É a permissão. O direito, ele é uma permissão para que você exerça os poderes e as faculdades que são do seu conteúdo. Isso é outra coisa interessante, que muito pouca gente se apercebe disso. Eu tenho direito, então pensa que aquilo ali é um poder. É uma permissão. O sistema jurídico diz, olha, você se fizer isso, você tem esse direito. E você pode exercê-lo dessa maneira. Todo direito é permissão. Então você não pode criar uma categoria jurídica que seja assim, o direito autorizativo, porque todo ele é autorização. Então, na verdade, autoriza o quê? Permite o quê? Poderes e faculdades. Aí você me diz assim, que conversa é essa de poderes e faculdades? O que é isso? É outra coisa que a doutrina raramente fala. Veja, você, se for para a legislação, você vai encontrar uma balbúrdia. Uns falam em poder, outros falam em faculdade e assim por diante. Na doutrina, a mesma coisa. As pessoas se referem ao poder do direito, ao poder contido no direito, que o direito é só faculdade, o direito é só poder. Na verdade, o direito pode ser só direito, só poder, só faculdade, ou ter os dois juntos, no mesmo direito, como conteúdo daquele direito. Vou dar um exemplo a vocês. Direito de propriedade. Eu dou esse exemplo
porque ele é o que tem uma amplitude maior, né, de conteúdo. O conteúdo dele é bem vasto, bem amplo. Então, veja, o direito de propriedade, ele é o direito de usar, gozar e dispor do bem e reivindicar de quem injustamente o contenha. É isso que está definido no Código Civil. Aqui você tem faculdades e tem poderes. O que é que caracteriza um e o que caracteriza outro? Eu vou primeiro explicar a vocês. Há conteúdo do direito que você só pode satisfazer se outro satisfizer aquela sua faculdade, aquele seu direito. Satisfativamente. Só eu fico satisfeito, ou tenho integralmente exercido o meu direito, ou respeitado o meu direito, se aquilo acontecer por obra de alguém. Se esse alguém não cumprir o dever dele, a prestação, o que é que acontece? Meu direito foi insatisfeito. O meu direito foi descumprido. Isso é o quê? É um poder. Porque eu imponho esse meu poder a um terceiro que tem que prestar para que eu me satisfaça, que o meu direito seja satisfeito. Uma faculdade é diferente. A faculdade é quando aquilo que a permissão que você tem, você exerce independentemente de qualquer ato de terceiro. Você exerce só por si. Então, o poder exige que um terceiro seja obrigado a uma prestação. A faculdade, você exerce seu direito independentemente de que qualquer pessoa, alguém tenha uma obrigação de prestação que realize aquele seu direito. Essa é a distinção que eu faço entre faculdade e poder. Essa distinção também nunca vi em lugar nenhum. Isso não é vaidade, por favor. Eu não sou uma pessoa que me envaideço das coisas, mas isso fui eu que criei. É criação minha. Vem do desenvolvimento das minhas pesquisas. Posso estar errado. E eu estou fazendo isso agora com vocês, estou expondo isso está na segunda parte. Eu já toquei nisso em alguns pontos na primeira parte do plano da eficácia, mas vou aprofundar isso, está aprofundado na segunda parte do plano da eficácia. Então, poderia guardar para ser inédito, mas eu estou pondo isso a vocês, colocando isso para vocês, porque se alguém tiver alguma ideia que me ajude nisso, que diga, isso está errado por isso, ou porque é assim e não é assado. Tiver alguma objeção, tiver alguma sugestão para melhorar ou para abandonar, eu estou aberto a isso. E gostaria que vocês, que me acompanham nessas lives, vocês se tiverem a ideia, passem para mim, para que eu possa desenvolver melhor ou abandonar a ideia. Posso chegar até a conclusão de que eu estou enganado, que não é nada disso. Agora, acho difícil porque tudo se realiza na prática, como a doutrina do Pontes. É uma doutrina que se realiza na prática. Ela explica a realidade do direito e não fica em firulas filosóficas
e assim por diante. Mas veja, então, aplicando isso ao caso esses conceitos ao caso da propriedade. Veja, usar, gozar e usar, gozar e dispor. Como também de reivindicar. O que é faculdade aqui e o que é direito aqui? Você, para usar a sua casa, você precisa que alguém preste a você. Preste, que eu digo, lhe cumpra uma obrigação com você. Não. Você, para fruir, gozar a sua casa, você quer, por exemplo, alugar a sua casa. Você precisa de que alguém preste a você. É ato seu. Se você quer dispor do bem, é preciso que alguém preste, veja bem, aquela pessoa preste, pratique um ato que seja essencial ao seu exercício desse seu direito do seu poder ou da sua faculdade de dispor. Não. Então você está vendo que essas três coisas a pessoa pode perfeitamente, pode não, exerce perfeitamente sem precisar de prestação de terceiros, de um devedor. Não há necessidade disso. Aí você me diz assim, mas para eu dispor, eu preciso ter alguém, veja, que queira comprar o que eu vá doar. É assim, não. Primeiro, a hipótese em que você não precisa de ninguém mesmo. Por exemplo, na renúncia do meu direito de propriedade. Basta que eu renuncie. Então, essa característica, esse fato aí, já mostra que, havendo uma hipótese, já a regra geral some. Segunda coisa, eu tenho várias alternativas para dispor do meu bem. Vender, doar, renunciar, abandonar. O abandono. Eu abandono o meu bem. Preciso de alguém que preste para que aquele abandono se consolide? Não. Aí você diz, mas para vender. Isso é uma hipótese, aí é uma maneira de exercer a sua faculdade. A sua faculdade não depende daquilo. Mas se você vai vender, você está praticando um negócio jurídico. A necessidade do outro é que é um negócio jurídico bilateral. Então, essas três coisas mostram que no direito de propriedade há faculdades. Mas, se alguém está na posse da minha propriedade, injustamente, se esbulhou a minha propriedade, eu posso exercer esse meu direito de reaver o bem sem a prestação dele ou do Estado? Não posso. Ou ele me devolve, e aí isso feito espontaneamente, ou ele me devolve, ou então, se ele não me devolve, eu peço ao juiz que o obrigue a devolver. E se, então, alguém, um terceiro, vai ter que me prestar para que eu exerça isso. Então, a reivindicação é um poder que eu tenho que exercer perante alguém, que tenho que exigir de alguém,
que alguém precisa cumprir. Isso é o que distingue faculdade de poder. Essa distinção eu nunca vi também em lugar nenhum. Mas essa distinção se aplica rigorosamente a qualquer caso de direito, qualquer um. Já fiz checagens para ver se encontra alguma hipótese em que isso não aconteça, e a não ser assim, quando o cara, mas pode ser assim. A maneira como o fato jurídico se realiza nem sempre é essencial, porque você pode ter, por exemplo, veja uma coisa interessante, o pagamento, o adimplemento de uma obrigação. O pagamento é um fato jurídico. Aí você diz, mas eu pago porque eu quero, eu vou pagar, não é ato jurídico isso? Não é negócio jurídico? Não, senhor. É um fato. Por quê? Porque um menor pode receber, por exemplo, e um menor pode pagar. Qualquer um, uma pessoa incapaz, pode fazer o pagamento e pode receber. Então, a vontade, em um caso, se houver só um caso, aquele caso é que dá a coloração do fato. Por quê? Porque, veja, quando se vai fazer uma classificação de algum objeto, a gente tem que ir pelo o mínimo existencial. Se você diz que o pagamento é um ato jurídico, você vai ter que exigir que esse pagamento seja feito por pessoa capaz, com objeto lícito, aquele negócio todo do ato jurídico. E isso não é necessário em relação à pessoa, por exemplo. A vontade é totalmente irrelevante. Se você mandou pagar a João, que você está devendo a João, que é um marchante, e o cara paga ao João, que eu também estou devendo, o outro João, que é um pedreiro, o pagamento foi bem feito? Foi. O pagamento está feito ao João Pedreiro, apesar do erro. E eu não posso usar o erro, porque aí se trata de um ato avolitivo, portanto, um ato falho. Eu estou fazendo essa apreciação para mostrar como um só elemento pode ser o elemento que determina a classificação daquele fato jurídico. No caso aí, se há hipóteses em que você precisa de um terceiro para negociar, por exemplo, é a maneira de exercer o direito e não o próprio direito. Então, já o dever, veja, o direito e o dever são correlatos, né? Então, eles caminham juntos. O dever, ele é sempre de submissão ao direito, onerações, há quem diga que são ônus, são submissões e ônus. Eu quero dizer a vocês que existe uma figura jurídica no plano da eficácia, muito pouquíssimo trabalhada no direito brasileiro, praticamente esquecida. Eu só conheço um trabalho sério, ou que se existem outros que não sejam sérios, mas um trabalho sério do professor, do ministro Eros Grau, sobre ônus, que é uma figura que nós vamos estudar aqui, nesse caso, mais adiante. Então, a expressão ônus não é conveniente usar nessa coisa para não haver confusão de linguagem. Então, é submissão, oneração e vinculação ao direito. Agora, é só isso? Não. Como eu mostrei, há também dentro disso, como uma coisa secundária, mas que faz parte do seu ser, que é de faculdade e poder.
que é direito. É o caso do que eu citei, por exemplo, do direito de cooperação, o dever que tem o credor de cooperar e o devedor de exigir essa cooperação. Então, essa categoria de direitos íncitos, também, se não gostarem do nome e tiverem uma sugestão melhor, eu estou aberto a isso. Porque isso eu estou construindo, né? Estou construindo ainda. Esses direitos e deveres íncitos. Íncitos por quê? Porque eles fazem parte do próprio conteúdo daquele direito. Então ele está dentro do direito e depende do direito ou do dever. Extinto o dever, extingue-se o direito que lhe é íncito. Extinto o direito, o dever que lhe é íncito também se desfaz. Então tem uma dependência ontológica total. Não vive sozinho, só vive assim. Então, fechando essa parte. O direito e o dever, eles têm uma face ativa e uma face passiva. Na face ativa estão os poderes e as faculdades. Na face passiva estão os deveres, as submissões, onerações, vinculações. No dever, ela tem uma face ativa, que é o dever principal, e uma face passiva, que é o direito inerente a essa face ativa. Então, vamos passar então em frente. Vejam o seguinte: o conceito de direito eficácia, é um conceito que não se chegou ainda a isolar exatamente esse conceito e ter uma visão unânime da doutrina e tampouco da jurisprudência. Veja, as duas maiores correntes de pensamento sobre isso vêm do direito alemão, dos pandectistas. É uma concepção do Windscheid e a concepção Bernhard Windscheid, que era um pandectista de primeira ordem, e do famoso Jering, ou Iring, há quem chame de Iring, Jering. Então, na verdade, essas duas são as mais importantes posições que explicam o que é o direito. Veja, o Windscheid, ele é da corrente, digamos assim, voluntarista. Ele concebe o negócio jurídico como um ato de vontade que cria direitos. Então essa vontade para ele é a coisa principal. E para o Windscheid, o direito é aquilo que você pode criar para exigir de outro. Já o Jering, ele saiu por outra vertente. Ele se refere ao interesse. Ele define o direito como um interesse juridicamente protegido. O direito juridicamente protegido, ele as duas doutrinas não explicam suficientemente o problema. Por exemplo, do Windscheid, o direito é um ato de vontade. De jeito nenhum. O direito é uma permissão. A vontade no direito está no exercê-lo.
está no exercê-lo. Você pode ou não exercê-lo. Por isso é que eu digo que o direito é permissão. Você não é obrigado a exercer seu direito. Você pode simplesmente ter o direito e nunca exercer. Quando o Wittgenstein diz que o direito é a vontade, criado pela vontade, e um ato de vontade, ele está se referindo, na verdade, ao exercício do direito, e não ao direito em si. Já o Ehring, quando fala em interesse, ele não vê que o interesse é anterior ao direito. O interesse é pré-jurídico. Está ainda no plano da axiologia, na dogmática, na dimensão axiológica ou política do direito. Se o meu interesse é importante, o direito regula meu interesse. Se o direito não é importante, o direito não regula meu interesse. Então, esse interesse juridicamente protegido não é científico. Na verdade, é um elemento político, porque o interesse ainda está nessa área política da escolha da norma. A outra grande categoria que existe no direito, sim, não existem doutrinas que são ecléticas, que misturam as duas para dizer que o direito é um ato de vontade que protege o interesse. Que também não serve, né? Porque se eles isoladamente não resolvem, juntos também não resolvem do mesmo jeito, porque a crítica é a mesma sobre eles. Mas nós temos uma figura muito, muito importante no direito, que é o Hans Kelsen, o fundador do normativismo. Eu quero dizer a vocês primeiro que eu sou um crítico do Hans Kelsen. Eu sempre considerei o Hans Kelsen um sujeito, um jurista brilhantíssimo. Os trabalhos dele são notáveis, sem dúvida nenhuma. Mas a concepção dele de direito peca, porque deixa de fora do direito um mundo muito grande de normas. O Hans Kelsen reduz o direito todo à norma. E essa norma, para ser jurídica, é preciso que ela contenha uma sanção para o caso de ser descumprida. Então, a sanção constitui um elemento essencial da norma jurídica. Não é do direito em si, sozinho, mas cada norma tem que ser sancionada. Ela tem que ter uma sanção para ela. Agora, se vocês abrirem uma Constituição, abrirem um livro de direito da personalidade, um livro de direito fundamental, você não vai encontrar norma nenhuma que tenha sanção. As normas mais importantes do direito não são sancionadas. Aí você diz, então não tem sanção? Tem, mas a sanção é do sistema como um todo. A sanção não é da norma. O direito é normativo, tá certo, mas não punitivo. O direito se preserva com a sanção. A sanção é instrumento de preservação do direito. Então, uma norma que diz assim, a personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida. Lhe dá o direito de personalidade. Define a sua personalidade jurídica. Lhe atribui direitos, atribui deveres e tudo mais. Já percebe o tamanho da importância dessa norma? Que é desse tamanho. Ela tem alguma norma que diga assim, se não considerar a pessoa, ele vai ser punido com a prisão de 5 a 10 anos. Tem? Não tem.
Então, na verdade, a doutrina do Hans Kelsen peca por isso, porque ele reduziu tudo no direito à norma, inclusive o direito à eficácia. O direito à eficácia é uma norma. Nós, os seres humanos, somos um feixe de normas. O exagero do normativismo é esse. E considerar o seguinte, que o direito não é maior do que o dever. O direito é inferior ao dever, decorre do dever, porque o direito em si não é sancionado. Se você cumpre o direito, não recebe sanção nenhuma. E sem sanção não tem direito. E o que dá sanção é o dever. Então, o dever que é relacionado ao direito é que prevalece, e não o direito propriamente. Então, vocês veem o seguinte, que a visão kelseniana, ela é uma visão distorcida, para mim, uma visão distorcida do direito. Quando você contesta em discussão a concepção kelseniana, você vê logo uma reação muito grande, que a Kelsen era muito grande, e é. Já chegou a dizer, e eu tive o dissabor de ser vítima disso, um dia um aluno meu chegou na minha sala de aula com um artigo, me entregou um artigo, era um professor de Minas Gerais, eu não me lembro do nome dele. Sinceramente, não é questão de vaidade, não. Sinceramente, eu não me lembro do nome desse professor. Porque eu fiz uma crítica a essa concepção kelseniana no meu livro, mostrando os equívocos que ela levava. Então ele, nesse artigo, ele me chamou de ignorante. Disse que eu não sabia o que estava dizendo, que eu tinha incluído na minha bibliografia a teoria das normas do Hans Kelsen, o livro dele, que era um livro póstumo, e que nesse livro o Hans Kelsen já tinha mudado de opinião e já tinha modificado essa posição. Eu fiquei preocupado porque eu tinha lido o livro e não tinha encontrado essa posição. O que eu tinha visto era o seguinte: o Hans Kelsen, ele, num determinado capítulo, ele repete exatamente isso. A estrutura da norma primária, norma secundária, a norma secundária é que prevalece, a norma primária que não tem... Não, a norma primária é a que prevalece e é a que tem a sanção, e a norma secundária, que é o cumprimento do espontâneo da norma, esse seria secundário. O que eu fiz a crítica baseado nesse meu argumento. E então, o Hans Kelsen, num determinado momento, se eu não me engano, no capítulo 15º, ele repete isso exatamente, sem nenhuma dúvida. E lá para diante, parece que no 30º capítulo, 31º, 2º, por aí, ele aí diz o contrário, de que ele recebeu muita crítica por causa disso, inclusive dos kelsenianos. Lorival Villanova, por exemplo, criticava seriamente ele. O Legais de la Câmara também. Muita gente fazia isso, fazia uma crítica a esse exacerbado normativismo e sancionismo. Então, lá ele dizia o seguinte, que na verdade nós temos que ele tinha que reconhecer que às vezes não, a norma principal devia ser a do cumprimento,
e a norma secundária, a da punição. Mas, aí ele diz, mas, dá uma vírgulazinha e diz assim, mas, na realidade, se acontecer a violação, a norma secundária passa a ser a primária passa a ser secundária. Ele não alterou nada o pensamento dele. O colega lá de Minas é que não soube ler o que estava vendo, né? E isso também o próprio autor da tradução brasileira, tradução para o português, ele no prefácio dele, ele diz isso, que ele mudou de opinião. Mas não mudou não. E eu mostrei isso e está no meu livro, uma nota de rodapé, em que eu mostro que ele continuou do mesmo jeito. Então, eu não concordo critico a concepção caseniana por causa disso, porque eu entendo que ele não explica o fenômeno jurídico como deveria. Mas para ele, o direito é uma consequência do dever. E, na verdade, o direito prevalece, o direito existe, o dever existe em função do direito. Eu tenho direito porque alguém tem um dever de cumprir esse meu direito. Essa posição do Raskeuser não é só dele. Augusto Thom, por exemplo, na Alemanha, sustenta uma tese parecida com isso, né? Bom, na verdade, o Ponte de Miranda deu uma definição de direito perfeita. Não é perfeita, é incompleta, mas que diz bem o que ele quis, o que realmente, na época, se pensava de direito. Direito é o que de vantajoso emana de um fato jurídico, gerador de uma relação jurídica. Na verdade, o direito cria sempre poderes e faculdades, vantagens em relação ao outro, que é o dever, que só tem submissões e onerações e vinculações àqueles poderes e àquelas faculdades. Mas é incompleta porque essa definição não faz jus, ou não se lembra, ou não tocou esse assunto, o Ponte de Miranda nunca tocou nos direitos e deveres íncitos, que é conteúdo do direito. O direito não é só isso, não é só o que é de vantajoso, é também, dentro dele, o que é de oneração. Então, eu refiz essa definição do Ponte de Miranda e me expressei da seguinte maneira: direito é o que de vantajoso emana de um fato jurídico, gerador de relação jurídica, em favor de um dos seus sujeitos, e também o que de desvantajoso o onera em razão de sujeição a deveres que lhes são íncitos. Então, eu usei, na verdade, o pensamento do Ponte, que aliás é o pensamento que eu sigo, porque eu considero o pensamento do Ponte exemplar, e fiz apenas uma complementação. Complementei com essa junção dos direitos primários e os deveres secundários e assim por diante. Como eu disse, e vou repetir aqui, o direito é permissão. Então, permissão de agir. Agir no sentido de realizar aqueles poderes e aquelas faculdades. Por isso se chama de norma agendi.
Bem, nós estamos a 5 minutos do final. E então nós teríamos que entrar agora nas diversas categorias de direitos. A classificação dos direitos segundo vários critérios. Por exemplo, eu vou me centrar aqui numa coisa. Quando se fala em direito subjetivo, está se falando não no direito em si, mas em um modo de ser do direito. O direito em si é essa categoria jurídica cujo conteúdo é de poderes e faculdades. Esse é que é o sentido de direito eficácia. Mas, tradicionalmente, só se fala nisso. Quando você abre o livro, está direito subjetivo, e aí lá vem a conversa. Mas, na verdade, a evolução do direito mostra que o direito não é só o direito subjetivo. O direito subjetivo é aquele que é meu, individual. Eu sou dono desse direito, esse direito me pertence. Então esse é o direito subjetivo, é o direito que se subjetiva. Mas hoje em dia não existe só essa categoria. Porque a evolução do direito levou a outras situações sociais em que o direito é compartilhado por várias pessoas. Dizia-se que o direito subjetivo, por ser individual, ele tinha unidade. Só podia pertencer a uma pessoa. Não se via, por exemplo, que havia a comunhão de direitos. 2 pessoas podiam ter o mesmo direito, ou 3 pessoas podiam ter o mesmo direito. Né? Por exemplo, marido e mulher, num regime de comunhão total de bens. Então, na verdade, o direito subjetivo é um modo de ser do direito. Mas há o direito transindividual, por exemplo. Chamado de quê? Interesse difuso, que é uma expressão que eu não gosto. Primeiro porque se vincula àquela concepção do Ehring, que é falha, porque interesse é fora do direito, e não é difuso. Esse direito tem especificamente titulares. Então, nós estamos concluindo agora, chegamos no nosso tempo. Quero agradecer a vocês a presença, agradecer a contribuição que puderem me dar nessas minhas dúvidas que eu pus a vocês, que eu penso que eu não tenho dúvida, mas vocês podem ter. E se tiverem, vamos tirá-las. Ou então me convencerem de outra coisa. Muito obrigado, boa noite e até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário.